Oi, Milena, tudo bem? Olá, tudo bem, Luana? É um prazer estar aqui contigo. Prazer, prazer é o meu. Obrigada por ter topado aqui tocar esse podcast comigo. Oi, para quem não me conhece, sou a Luana, sou diretora de parcerias aqui no Alicerce Educação. Sou uma mulher branca, uso óculos de armação escura, uso um batom claro, um brinco preto e branco, arredondado, tenho cabelos castanhos, tamanho médio. E tô aqui hoje com a Milena, né, que fala que vai falar um pouquinho sobre a Schneider, sobre as ações da GSD da Schneider. Milena, me conta um pouquinho de você, se apresenta pra gente. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite, Luana. Eu vou começar fazendo uma autodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros curtos, na altura do ombro, de pele clara, tenho olhos castanhos, estou usando uma blusa preta e um colar e brincos dourados. E no fundo, vocês podem ver aqui a imagem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E falando um pouquinho de mim, né? Eu sou gerente de sustentabilidade e responsabilidade social para a Schneider no Brasil. E há mais ou menos um mês eu assumi a responsabilidade também de liderar o time da América do Sul. Que E estou muito incrível. animada de poder participar com vocês aqui desse podcast. Que maravilha, Milena. E me conta um pouquinho, como é que você chegou até aí? Qual que é a sua história? Jornada longa, hein? Então, assim, só para conectar com os assuntos que a gente vai abordar ao longo do podcast, eu iniciei a minha carreira na área técnica, né? Eu fui uma garota periférica, eu morava no extremo sul de São Paulo, e os meus pais sempre, eu tive uma família muito estruturada, e os meus pais sempre me incentivaram e a minha irmã a estudar, muito. E quando chegou no momento de finalizar ali o colegial, eu tinha um dilema, porque não necessariamente meus pais iam ter grana para pagar uma faculdade. E aí, conversando com alguns colegas e tudo mais, eu identifiquei a oportunidade de fazer uma escola técnica. Então, eu fiz Centro Paula Souza, eu fiz Guaraci Silveira, fiz uma escola técnica junto com o colégio regular, e isso abriu as portas, porque aos 16 anos eu já tinha uma carreira, né? Então, eu iniciei como técnica em edificações. E aí, depois disso, foi um pulinho ali para cursar engenharia, porque o trabalho de técnica me dava autonomia para pagar uma faculdade particular, que os meus pais, infelizmente, não poderiam suportar naquele momento, né? Até porque eu tenho uma irmã mais nova, de 7 anos mais nova, que também estava nessa jornada de terminar o colegial, né? De continuar os estudos. E aí eu fiz engenharia, tive algumas empresas que me apoiaram ao longo do caminho, né? Tive gestores que acreditavam no meu sonho de engenharia e me ajudaram a pagar a faculdade. Terminei a engenharia, estava no último ano de engenharia, pude acessar uma posição numa multinacional. Então, quando eu estava ali no último ano, eu fiquei com aquela desespero de que eu queria me movimentar de onde eu estava para uma oportunidade numa multinacional. Um colega de faculdade me ajudou a entrar num processo seletivo e eu trabalhei numa multinacional chamada Areva, que depois de alguns anos, depois de 6 anos, foi adquirida pela Schneider. E aí eu pude dar continuidade dentro dessa multinacional francesa. Mas durante todo esse período, desses quase 20 anos aí de empresa, né, entre Areva e Schneider, um ponto que permeou muito minha carreira foi o que a Schneider chama de Learning Every Day, que é aprender todo dia. Então, não só a graduação ou cursos e com instituições aí de renome, mas também aproveitar todas as oportunidades, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar lá que tem os 3 Es, né? Que não é só da educação, mas a gente tem o da exposição e a gente tem o da experiência. E eu aproveitei todas essas oportunidades ao longo desses anos para poder ir recheando aí minha caixa de ferramentas para poder ter mais conhecimento. E aproximadamente 3 anos eu me movimentei efetivamente para trabalhar com sustentabilidade. Já era um sonho antigo, eu tinha colocado no meu desenho de projetos de vida já há alguns anos. Eu gosto muito da ferramenta e até indico para quem está ouvindo para pesquisar um pouco mais. Não é só coisa para criança, não é só coisa para adolescente, né? O projeto de vida. E recebi esse convite da Schneider para assumir a sustentabilidade do Brasil. Estava com frio na barriga, mas vim com frio na barriga mesmo, né? Eu já estava me preparando para essa movimentação há algum tempo e estava trabalhando em alguns projetos paralelamente à minha função anterior, que era uma função global em serviços. E quando assumi esse compromisso, percebi que realmente tinha feito a escolha certa.
Estou super identificada aqui com que a Schneider trabalha forte em sustentabilidade com os programas. Legal, que máximo. E é incrível, porque todo mundo que eu converso que toca essa área de sustentabilidade é apaixonado e não troca por outra área, porque é uma área realmente muito impactante, né? Traz muito propósito, muito sentido para tudo que a gente faz no dia a dia. E é bem comum também, Luana, pessoas que não nasceram na sustentabilidade, porque ela é uma profissão, né, uma posição relativamente nova no mercado. Então, muitas pessoas têm um histórico parecido com o meu, que realizaram uma transição nos últimos 5, 3 anos para posições dedicadas, né? Isso é bem comum. Que legal. E como que foi essa sua preparação para o seu projeto de vida? Então, há aproximadamente 7 ou 8 anos, assim, eu comecei a sinalizar forte para o meu time de recursos humanos esse meu desejo de ter uma posição mais conectada com o meu propósito de vida, de apoiar o desenvolvimento de outras pessoas e tudo mais. E aí, como não existia essa possibilidade de movimentação, eu identifiquei projetos internos que estavam conectados à sustentabilidade. Então, precisamos de alguém que lidere o programa de voluntariado, que crie o programa de voluntariado. Então, sei lá, 10 anos atrás, eu assumi a parte do Instituto de Voluntariado, me conectei com responsabilidade social. E cada vez mais tentando conectar as iniciativas com a Agenda 2030. Conheci os ODS, Pacto Global, me apaixonei. Então, comecei a estudar, né? Então, o E de Educação, comecei a estudar sobre ODS. E comecei a ter a experiência dentro de um projeto. E com isso veio a exposição de que eu conseguia tocar. Então, eu fui aceitando desafios, muitas vezes extra a minha atividade regular, para poder ir adquirindo essa experiência. Então, isso é uma dica também. Você que pensa numa migração, não só para sustentabilidade, mas para qualquer outra área, identificar oportunidades de contribuir com projetos existentes. Muitas falam, mas é mais trabalho? É mais trabalho, mas é mais experiência, exposição, é adquirir um conhecimento que você não tinha, né? Então, isso funcionou muito para mim, porque eu fui adquirindo esse conhecimento, essa experiência, ao ponto de me tornar uma referência, né? Então, quando apareceu essa oportunidade, eu era uma candidata óbvia internamente, mesmo não estando atuando na área, ou estando na sucessão dessa posição, né? Mas eu tinha todos os conhecimentos e as ferramentas para assumir a área. Que legal, é uma ótima dica, inclusive. E o que você considera hoje como mais desafiador para desempenhar esse papel? Para a Schneider, não, né? Na Schneider, a sustentabilidade faz parte da estratégia. Mais do que KPIs e PPTs, hoje todos os nossos líderes têm metas conectadas à sustentabilidade. Nós temos 13 SSIs, Schneider Sustainability Impact, que são objetivos que são medidos por bases científicas no mundo todo, com a mesma metodologia. Então, assim como se mede os resultados no Brasil, se mede na França, se mede na Itália, se mede no México, isso é muito importante, né? Então, isso é uma missão real da Schneider Electric, não só no Brasil, globalmente, né? Que legal. E é uma posição também muito de relacional e de influência, porque muitas das atividades não estão sob a responsabilidade da pessoa líder de ESG ou de sustentabilidade, mas não necessariamente é ela que executa. Exato. Então, você tem que ter bons conhecimentos de comunicação e bom relacionamento para poder influenciar e garantir que as iniciativas vão ser realizadas dentro de todas as camadas da pirâmide, dentro não só da Schneider, mas da nossa cadeia, né? Então, é muito importante estar perto do comitê diretivo e ter um bom relacionamento. Que legal. Então, assim que o colaborador ele ocupa uma posição de liderança, ele já é introduzido às metas de sustentabilidade. Então, ele já entra nessa rotina diária de entregas. Todos os colaboradores têm ciência dos nossos SSIs. Nós apresentamos, tem uma certa cadência, né, para a gente falar sobre
esses objetivos e onde nós estamos, então todos conhecem a sua responsabilidade. E toda a liderança tem objetivos relacionados a isso. Que legal. E como você enxerga a transformação vinda dessa área para com a empresa? A empresa, suas entregas, a sua cadeia de fornecedores? Uma coisa que é muito legal aqui na Schneider, Luana, é que a gente trabalha nos dois lados da equação. Então, primeiro a gente tem os SSIs, né, Schneider Sustainability Impact, para garantir a sustentabilidade das nossas operações, dos nossos negócios, né? Esses SSIs são separados em 6 grandes compromissos. Então, a gente tem clima, recursos, confiança, gerações, são 5, e o local. Então, a gente tem esses compromissos. Mas, fora isso, a gente também tem produtos, serviços e soluções para apoiar os nossos clientes na jornada de sustentabilidade. Então, nós temos uma área, né? Eu trabalho na sustentabilidade institucional, mas a gente tem uma área chamada Sustainability Business, né? Que é negócios em sustentabilidade, onde nós temos consultorias e ferramentas para apoiar o cliente, por exemplo, numa jornada de descarbonização. Então, né, uma indústria papeleira quer diminuir o consumo de água ou quer ficar mais eficiente quanto ao consumo de energias renováveis. Ela pode acessar a Schneider faz uma análise, não dos problemas, mas dos desafios que essa indústria tem. E não é assim uma única solução para papel e celulose, uma única solução para alimentos e bebidas. Não, ela analisa o caso dessa empresa, em cima das necessidades e dos desafios, e ela, com um time de especialistas local, ela verifica qual seria uma solução. Então, olha, o nosso compromisso ele vai muito mais além do que garantir que nós estamos no caminho de sermos cada vez mais sustentáveis, mas a gente ajuda o nosso cliente. E também a gente tem um desses SSIs que é super desafiador. Nós convidamos globalmente 1.000 fornecedores a diminuírem sua emissão de carbono. Então, a gente tem 1.000 fornecedores no mundo que assinaram um documento que a gente está medindo em conjunto para diminuir as emissões de CO2. Então, a gente mexe dentro de casa, a gente apoia os nossos clientes e a gente colocou a mão lá também no fornecedor para apoiar na jornada de descarbonização dele. Que máximo! Nossa, muito legal mesmo. Então, o que você consideraria hoje como ponto forte da Schneider, para além dessa visão de sustentabilidade, né, em visão 360, o que mais você enxerga como ponto forte? Tem um monte, né? Pela nossa conversa, tudo que a gente já conversou, tem várias coisas bacanas. A gente falou mais focado em meio ambiente até agora, né? Do ESG. Mas das minhas responsabilidades nesse papel de sustentabilidade Brasil são os programas de responsabilidade social, né? E esses são os quais eu sou apaixonada. A gente tem 2 programas muito importantes. Tem um programa de acesso à energia, que é conectado ao ODS 7, de energia limpa e segura, onde a Schneider acredita que, a Schneider e nós, colaboradores, né, acreditamos que o acesso à energia é um direito humano básico. Então, a gente quer promover energia limpa e segura para populações sem acesso. Então, com isso, a gente tem um programa. Só em 2023, a gente impactou 10.500 pessoas. Uau! Com doação, junto com os nossos clientes, né, de equipamentos solares. Então, a gente criou uma ação chamada Business with Empathy, onde nós convidamos clientes e parceiros a efetuar doações de lanternas solares em comunidades sem acesso à energia. Então, a gente mapeia a ONG, faz uma análise social para entender quais são as necessidades de cada comunidade, quantidade de casas, casa de ribeirinha é diferente de casa de quilombola, que é diferente de casa de indígena, e tem vezes que só eletrifica a escola, e tem vezes que vai para as casas. A gente analisa caso a caso, né? E faz essa engenharia social para entender quais são as necessidades. E faz essa doação, instalação e entrega em conjunto. Então, 10.500 pessoas e aproximadamente 85% povos originários. Legal. Tem a maior concentração, né? Nós temos 2 milhões de pessoas sem acesso à energia no Brasil. Uau! E 1 milhão delas estão dentro da Amazônia Legal. Então, é por isso que a gente acaba trabalhando muito forte com, né, indígenas, ribeirinhos, quilombolas,
comunidades de povos extrativistas, assentamento de reforma agrária, né? Então, a gente tem muitas dessas comunidades. E o segundo programa é o de acesso a treinamento. Então, é promover treinamento técnico vocacional em energia para pessoas na base da pirâmide. Então, a Fundação Schneider envia recursos para que a gente faça parceria com instituições educacionais para promover esse tipo de treinamento. No ano passado, a gente impactou 35 mil pessoas com esse treinamento, um orgulho sem fim, né? Nós temos aproximadamente 12, 15 parcerias, só que essas 12, 15 parcerias promovem treinamento técnico vocacional em 115 localidades no Brasil. Uau! Nós temos algumas instituições que são single sex, por exemplo, que são focadas em treinar somente meninas, que é um orgulho, né? E também nós temos uma outra instituição muito emblemática que apoia a gente com treinamento dentro do sistema carcerário. Nós temos 19 penitenciárias que têm esse treinamento. Então, a gente quer proporcionar o acesso à energia limpa e segura, mas a gente também quer treinar as pessoas para um aumento de empregabilidade e, consequentemente, promover aí um empoderamento social e econômico. Que demais! E como que funciona esse treinamento? É feito presencial? É pela equipe de vocês? A equipe de vocês também atua junto a essas organizações? Como funciona? Todas as nossas parcerias são com instituições que estão conectadas com educação. Uhum. Elas podem ser, elas mesmas ter uma ONG ou uma escola, né, e estar ali dentro, ou elas podem atuar deslocado em outras unidades. Vou dar um exemplo. A gente tem uma parceria muito forte com o Senai e as escolas são as escolas do Senai. 30 escolas do Senai nacionalmente, né, nós temos parceria. E a gente tem uma outra parceria muito emblemática, como eu comentei, com a Unilins, onde ela dá aula dentro da escola técnica, que está ali na localidade, e ela dá aula dentro do sistema carcerário. E, em algumas vezes, a gente monta algumas turmas onde ela dá aula em localidades remotas. Por exemplo, agora, em abril de 24, nós fizemos duas turmas, cada uma com 30 alunos, totalizando 60 alunos, e a Unilins, que é a instituição educacional que tem o expertise, a gente envia os equipamentos e ela treinou indígenas, ribeirinhos e beiradeiros. Os beiradeiros são aquelas pessoas que vivem ali nas divisões dos territórios, do território indígena do Xingu. Então, a gente fez esse treinamento no Pará, em Altamira, e treinou 60 pessoas. Então, é a mão de obra dessa instituição, que é expert em educação, né? E leva os treinamentos. E, por muitas vezes, a gente encaminha voluntários da Schneider para apoiar. Então, primeiro eles apoiam esses professores a entender como utilizar os nossos equipamentos, né? Eles ajudam na validação de ementa, de curso, em criar exercícios. Então, os voluntários sempre estão trabalhando ativamente aqui em projetos. E, algumas vezes, eles vão até o território, até a escola, para realizar também aulas e suportar. Além de conversas sobre carreira, sobre competências do futuro. A gente tem de tempos em tempos algumas visitas aqui no nosso Green Tower, que é o site da Schneider. Então, o nosso time de voluntariado está sempre muito conectado com as nossas iniciativas de acesso à energia e de acesso a treinamento. Legal. E os treinamentos são sempre focados em soluções de energia renovável. Na verdade, os treinamentos que a gente tem disponível hoje, que a gente apoia com equipamentos, são eletricidade básica, que pode ser eletricidade básica, eletricista instalador, tem vários nomes, mas eletricidade básica, automação, indústria 4.0, energias renováveis e instalador de carregador de eletroposto. Então, esses são os 5 principais que a gente apoia. E no ano passado, a Fundação deu um passo além. Ela também abriu oportunidades para a gente apoiar cursos NSI, New Skills and Innovation. Então, são cursos que são focados para STEM, desenvolver habilidades STEM ou falar sobre energias renováveis. Que legal! Que máximo! E qual que é a carga horária média desse curso? Ele sai habilitado como técnico ou é um curso de formação continuada? Isso depende da instituição, né? Mas para a fundação apoiar as instituições, ele tem que estar ali na temática no mínimo de 120 horas. Então, a gente tem os cursos que são chamados FIC, que são os cursos de curta duração,
que podem levar ali 3 ou 4 meses, com curso mais intenso. Ou eles têm curso, por exemplo, no caso do Senai, do Centro Paula Souza, que é ministrado com o ensino técnico. Legal. Então, ele usa os equipamentos, os componentes, as bancadas Schneider para poder concluir um curso técnico, que pode ser médio integrado, né, ou pode ser o que é complementar. Então, depende da modalidade. Ele sempre sai com um certificado. Por isso que a gente se une sempre a instituições de educação, para que elas possam ter essa chancela educacional na formação. Legal, que bacana. E vocês conseguem hoje mensurar, por exemplo, o impacto desse programa em relação à empregabilidade, ao pós-programa? Agora, em 2024, em agosto, a gente está lançando esse primeiro relatório. Na verdade, a gente contratou globalmente uma empresa que vai fazer esses levantamentos junto às instituições. Porque, mais do que a gente saber a quantidade de pessoas que estão sendo impactadas, o nosso desejo é realmente entender o empoderamento social e econômico que está acontecendo. Algumas instituições já conseguem me enviar, por exemplo, se essas pessoas conseguem ou não acessar o mercado de trabalho e em quanto tempo, qual é o salário médio que elas conseguem acessar, e elas comparam com o salário médio familiar, né? Então, a gente sabe que dados hoje, eles são extremamente valiosos, mas a gente está começando a fazer essa medição de uma forma coordenada na América do Sul a partir deste ano de 2024. Que legal! Já tô bem curiosa para ver esse relatório. Que bacana! Muito bom. E o que você daria? Bom, você já deu uma dica super valiosa, né, para você como que você entrou na área, mas o que você daria de dica hoje para os gestores conseguirem implementar melhor as ações de ESG, né? Porque como você comentou, hoje as ações estão dentro da estratégia, então de alguma forma tá no DNA de vocês, na cultura de vocês. O que você daria de dica para que as empresas que estão começando hoje a estruturar sustentabilidade, responsabilidade social, como que elas conseguem trazer isso mais para o DNA, para a cultura do dia a dia? Eu acho que a primeira dica é comecem. Não esperem o melhor momento, não esperem ter um recurso dedicado, não esperem ter tempo. Apenas comecem. Mas eu não tenho como elaborar um relatório. Existem um monte de relatórios disponíveis de empresas de renome que vocês podem baixar e usar ele como inspiracional para entender como estruturar isso, né? Então, começar, não esperar ter um headcount, uma posição, uma pessoa dedicada. Você pode tentar verificar. Muitas empresas usam uma pessoa de comunicação, algumas usam uma pessoa de RH, algumas usam uma pessoa do jurídico, mas identifiquem um player dentro da empresa que pode começar essa investigação para criar uma estrutura e depois, dentro da missão e dos valores da empresa, verificar onde vocês querem atuar, como responsabilidade social, por exemplo. Então, como eu comentei, a Schneider acredita que o acesso à energia é um direito humano básico. Então, olhando aqui nos ODS, minha resposta é clara. O primeiro ODS é o 7. E a gente percebeu o que é atuar na parte de educação. Então, ODS 4 de educação de qualidade, que vai impactar no 8 de empregabilidade. Então, identifiquem sua missão e seu valor do que vocês querem atuar como responsabilidade social. E depois identifiquem seus grandes desafios internos, né? Sentar com o pessoal da operação, ser uma pessoa de serviço, sentar com o planejamento ali dos serviços externos, entender. Então, exemplo simples. Mas eu sou uma empresa de serviço, o que eu posso atuar? Tá, você é uma empresa de serviço que está no campo, tá? Quanto você emite de carbono com os transportes? Como são feitas as viagens? Como são feitas as reuniões? Você tem reuniões remotas? Eu tenho frota. Qual é o combustível que a sua frota usa? A sua frota é própria? A sua frota não é própria? Qual o consumo de água na minha operação? Quanto eu emito de resíduo? Quanto eu consumo de energia? Essa energia é uma energia limpa? Então, retomando, né? Comecem. Usem relatórios como inspiracional. Identifiquem quais são os seus desejos dentro da sua missão e valores para atuar como responsabilidade social e depois desçam lá na operação para entender quais são os desafios e conectem eles sempre com a Agenda 2030. Isso é muito importante para poder mensurar e identificar quais são os pontos que vocês estão trabalhando.
Quem não mede não tem os dados. Então, você precisa desse dado inicial para saber, olha, eu estou aqui, né? E onde eu quero chegar em 12 meses, e onde eu quero chegar em 36, e onde eu quero chegar até 2030. E assumir esses compromissos junto com os seus times e publicamente, que sempre também é um sinal de boa fé quando a gente assume eles publicamente. Maravilhoso. E eu queria que você, se você pudesse explicar o que é a Agenda 2030 para quem está ouvindo e não tem familiaridade com o termo, se você pudesse. Legal. Então, começando pelos ODS, né? Os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí, para quem está vendo aqui a imagem atrás de mim, eles são 17 objetivos, né? E cada um está conectado com algum tipo de missão. Eles foram criados em 2015, né, por 193 Estados-membros da ONU que adotaram esse plano global para fazer avanços mais rápidos. Então, cada objetivo desse aqui está conectado com alguma dor, né, com alguma necessidade emergencial que, globalmente, a gente precisa tomar algum tipo de ação. E isso foi chamado de Agenda 2030 porque as metas estão conectadas para serem atingidas até 2030. Infelizmente, algumas das metas a gente está muito distante e até chegamos a retroceder, mas ele é um compromisso que foi assumido por esses 193 países. E muitas das instituições, quando vão emitir os seus relatórios de sustentabilidade, sempre estão conectando os seus objetivos e os seus desafios a essa agenda, para mostrar o quanto elas estão colaborando com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Que legal, que máximo. E você também citou sobre o Pacto Global. Se você puder também explicar um pouquinho. Legal. O Pacto Global, ele é como eu vou falar, um movimento, né, global que está da ONU, ele faz parte da ONU, tá? Ele é uma iniciativa voluntária que mobiliza as empresas e as organizações para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, é como se fosse uma organização que trabalha para apoiar e desenvolver. E as empresas de qualquer porte conseguem se associar ao Pacto Global. E quando elas se associam, existe um custo envolvido. O custo, ele não é fixo por empresa, ele depende do tamanho da empresa, né? Então, não se assustem e falem, a Schneider está no Pacto Global, eu sou uma empresa menor. Não, consultem o time do Pacto Global, um time super bacana, que está aí disposto a suportar as empresas. E quando você se torna signatário, né, apoiador, você passa a ter acesso a vários treinamentos, a ferramentas, pode participar de grupos de trabalho. Então, é um passo bem bacana para as empresas que estão querendo aí continuar sua jornada de sustentabilidade. Legal, é uma ótima dica aí para quem está pensando em entrar no tema. Obrigada, Milena, pela sua participação. Obrigada, foi ótimo aqui as suas explicações sobre Pacto Global, como a Schneider ela atua. Muito bom saber de todas as atuações. Muito bom conhecer uma empresa que está tão empenhada e tão adentro, né, de sustentabilidade, levando isso dentro da cultura, levando isso para os seus negócios, fornecedores. Tenho muito orgulho aqui de ter te conhecido, saber um pouco mais da sua trajetória, que com certeza me inspira e pode inspirar outras pessoas também. Muito obrigada, Luana. Fiquei muito feliz com o convite. Eu gosto muito de compartilhar as práticas da Schneider, falar um pouco da minha carreira. Eu sei que muitas pessoas estão buscando essa transição, né? Então, perseverem, a transição existe, né? E fiquei super, assim, tô à disposição. Caso você tenha um desafio aí, quem está nos ouvindo, você tem um desafio, quer bater um papo, fique à vontade para me conectar, para conectar a Luana aí, para que a gente possa explorar em conjunto. Muito obrigada. Obrigada, Milena. Um beijo.